Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador. Este é o Outro Lado da Notícia. Eu peço para você se inscrever no YouTube, se você ainda não é inscrito. Se você puder se tornar membro, você estará ajudando a impulsionar o Outro Lado da Notícia. Peço também para você curtir a página no Facebook, seguir no Instagram e seguir no Twitter. A pesquisa IPEC revela um outro patamar, podemos dizer assim, já na reta final aí da campanha eleitoral, né? O Lula dá um salto, o Bolsonaro estaciona e também tem aí a dita terceira via. Esse é um ponto nevrálgico, podemos dizer assim, da campanha. Muita gente se apega aí na questão dos nomes, né? Os postes que a direita dita de centro, entre aspas, a direita autoritária, né, a direita absolutista, que está expressa sobretudo nos comportamentos aí da mídia, né, essa direita vai levantando esses postes e vai empurrando esses postes. O último poste da terceira via, Simone Tebet, está aí, a gente viu o papel que ela desempenhou. Ela fala pela boca exatamente dessas máfias, desse cartel mafioso midiático, né? Então, tem o Ciro Gomes, absolutamente deslocado, vai se dissolvendo em si mesmo, na sua mediocridade, arrogância, né, e prepotência, e absolutamente uma candidatura com ideias desprovidas de tutano, né, de essência, e ele fica aí com as suas agressões, né? Ele não consegue elaborar um raciocínio mais aprofundado, tratar das questões essenciais do país, né, que exigem, essas questões exigem complexidade, né? Então ele fica sempre na platitude, na bestialidade, um discurso bestial, né, que ele vem fazendo. Se apequenou e está se dissolvendo em si mesmo, né? Mas tem esse elemento da chamada terceira via ou do centro democrático. Eles falam isso como se não existisse democracia fora do tal do centro democrático. Isso é ditadura, esse é absolutismo, é a ditadura ideológica, a ditadura política. Então, quer dizer, se você fala que é centro democrático, quer dizer, a direita não é democrática, a esquerda não é democrática, isso é absolutamente totalitário, porque o conceito de democracia exige que se trate as coisas nas suas devidas circunstâncias, né? Quem é que está falando em democracia? Por que eles estão insistindo nessa questão aí de centro democrático, entre aspas, né? Que de democracia não tem nada. Então, os conceitos de democracia, de direita, de esquerda, que eu tenho comentado muito aqui. A democracia do povo, a democracia popular, ela só pode ser de esquerda, porque faz exatamente a interface com as demandas do povo, né? Faz interface com as organizações do povo, as associações, sindicatos, os partidos populares, progressistas e democráticos. E tem a democracia deles, né? Que é absolutamente totalitária, autoritária democracia entre eles. Não tem democracia nenhuma para o povo na direita, em todo o espectro da direita. Então, essa questão de centro democrático, isso é mais uma dessas adjetivações que eles procuram fazer para enganar o povo, mentir, roubar, né, distorcer e fazer campanhas absurdas, né? Tem aí um editorial do Estadão que é paradigmático nesse sentido, que o Lula tem falado, a campanha do Lula tem falado na questão do voto útil para, né, resolver o problema no primeiro turno, para não ficar aí, né, no segundo turno. O bolsonarismo certamente terá mais recursos de banditismo, né, de canalices, né, e precisa ver, inclusive, o poder de pressão que pode haver em cima da candidatura Lula, uma certa chantagem que a direita de centro, entre aspas, vai fazer com seu totalitarismo, com seu imenso poder econômico, né, que eles vão fazer em cima da candidatura Lula. Fala, você tem que vencer o Bolsonaro, mas você tem que vencer, né, com essas condições, a faca no pescoço, né, a ditadura ideológica, a ditadura política. Isso está expresso num editorial do jornal Estado de São Paulo, esse que eu estou falando aqui, e tem a coluna do Merval Pereira também no Globo na mesma direção. Aliás, o Merval Pereira vem batendo nisso. Eu falei aqui ontem, no vídeo passado, de um editorial do Globo, que o regime dos Estados Unidos, a sua ditadura, né, tenta impor essa ideia de que é preciso combater a corrupção no mundo todo, que se virou bandeira política, bandeira imperialista, bandeira de ditadura, bandeira, inclusive, para corromper, né, esses setores que estão envolvidos aí com toda a lógica da geopolítica da direita do regime dos Estados Unidos. E chega aqui no Brasil exatamente pelo linguajar da Lava Jato, né?
É lógico que a Lava Jato aí se revelou, né, os integrantes da Lava Jato, quadrilha, né, gente bandida, ladrão, sabe? Aliás, tem uma coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo hoje que ele fala exatamente isso, né? Quer dizer, o título, algo mais ou menos assim, que os alvos da Lava Jato passeiam livremente no Rock in Rio. O problema não é esse. Essas pessoas foram investigadas, foram condenadas, né? É preciso, inclusive, fazer a radiografia correta do que significa essas condenações, né? O porquê que elas foram punidas pela quadrilha da Lava Jato, né? Quer dizer, a origem, a tramitação e tudo mais, não significa isentá-las. Bem diferente do Lula, Genuíno, Dirceu, os que foram alvos aí da quadrilha pelo aspecto político. Tem aí a história do Caixa 2, que eu sempre falo aqui, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, que é exatamente o submundo da Lava Jato, onde a quadrilha da Lava Jato se especializou. Vem lá de Maringá, do caso Banestado e tantos outros que eu tenho comentado aqui. Então o problema maior é a quadrilha estar solta, quadrilha da Lava Jato. Os membros da quadrilha serem candidatos, como é o caso do vagabundo, né, ladrão, Sérgio Moro, candidato a senador no Paraná, o outro ladrão, vagabundo, né, o Deltan Dallagnol, não sei como é que está a candidatura, se enroscou aí na justiça porque roubou um dinheirão lá, né? Aquela história que está no Tribunal de Contas da União. Ou seja, uma quadrilha que se especializou exatamente na roubalheira. Então essas pessoas foram vítimas dessa quadrilha. Uma questão, por exemplo, Lula esteve ontem aí lá na CNN, entrevistado por Linha Vac, que todo mundo conhece, sabe que é um jornalista aí também do submundo da mídia, né? A gente sabe a origem dele, o papel dele e assim por diante, mas insiste exatamente nessa questão. E o próprio Ciro Gomes, né? Que fica aí batendo também no submundo da Lava Jato, pegando o submundo da Lava Jato, como essa história devolveram. Ele falou agora que devolveram 16 bilhões. Eles são absolutamente boquirrotos e mentirosos, assim, explícitos, né? Uma hora são 4 milhões, outra hora 6, ninguém sabe direito, porque não tem investigação, tudo isso é chute, mentira, que as vítimas dos sequestros e extorsões da Lava Jato teriam devolvido, né? É lógico, eu tenho explicado muito isso aqui, a origem do dinheiro. Porque se você sequestra uma pessoa e você impõe a condição para que a pessoa diga, não, esse dinheiro eu roubei, estou devolvendo aqui. Se você disser isso, você está devolvendo por quê? Porque eu estava no esquema do Lula, né? Então eu estava roubando para o Lula, para o PT, então você está absolvido. Aí você pega, se o sujeito tem um patrimônio de 20 milhões, devolve 10, entrega 10, né? Porque esses 10 podem nem ter sido roubados, pode, né? E devolve 10, vai gozar a vida com 10 milhões. Estou dando aqui um exemplo, né? Que é a prática da quadrilha da Lava Jato, né? É sequestro e extorsão. Então, a origem do dinheiro, o destino, isso eles não investigaram porque seria uma auto-investigação, porque eles são useiros e vezeiros nessa prática de ladroagem, né? Mas isso serve exatamente como bandeira política. Voltando aqui ao editorial do Estadão, faz uma pregação assim, estilo Estadão, né? Pregando a ignorância, a prepotência, a arrogância, né? Contra o voto útil, que o Estadão pergunta aqui, voto útil para quem? Né? Essa é uma boa pergunta, né? Para quem o voto útil? E vai dizer, lá pelas tantas, né, que, deixa eu ver aqui, é uma grosseira falácia atribuir a Lula, Lula da Silva, eles usam esses termos, já chamaram ele de demiurgo. Demiurgo é chefe de tribo, né? É isso aí, é o chefe do povão, essas coisas todas, né? Então, o senhor Lula da Silva, aqui nem senhor eles usam, né? Atribuir a Lula da Silva é o Silva, né? Eles são Orleans de Bragança, talvez, né? São, na verdade, a gente sabe, nem Orleans de Bragança são, né? É máfia, quadrilha, né? Mas o Lula da Silva é essa ralé aí, o povo, essa gente aí que quer entrar no clube da lama, né, no clube privado deles, essa história. Mas diz aqui que é uma grosseira falácia atribuir a Lula da Silva de salvar a democracia, entre aspas. Isso é impedir a reeleição do presidente Bolsonaro, que representaria uma suposta ameaça às liberdades democráticas e à estabilidade do país. Ora, se a democracia depende de Lula da Silva para ser salva, estamos mal. Afinal, como pode alguém se dizer salvador da democracia e ao mesmo tempo manifestar admiração por ditadores latino-americanos, tratando-os carinhosamente como companheiros? Interrogação. Isso serve para o Estadão, não para o Lula, né? É exatamente o conceito de democracia, o que é do povo, né? A democracia do povo, a democracia da direita.
a ditadura da direita, a ditadura ideológica. Lógico que ele está falando aqui de Cuba, Venezuela, né? Ou seja, da ideia progressista, democrática, da democracia com seu sentido popular, representando o povo pelos seus canais, né, de manifestação, de organização, suas associações, partidos políticos progressistas, democráticos, sindicatos e assim por diante. Mais na frente vai dizer aqui, Lula pode sonhar com o que quiser. A bem da verdade, qualquer candidato a cargo majoritário deve almejar ser eleito no primeiro turno e tal, né? E diz mais na frente, nesse ano não há apenas 2, há 10 candidatos à presidência. E nenhum deles tem um voto sequer antes da abertura das urnas. Se fôssemos fiéis da vontade da maioria, nem precisaria haver eleições, bastaria encomendar pesquisas. É tempo de reflexão e não de pressa, ou seja, não dê o voto útil ao Lula, porque o Lula tem que ir para o segundo turno ou refém da terceira via, né, ou então eles vão ainda tentar levar alguém, o poste da terceira via, Simone Tebet, para a terceira via, o Merval Pereira para o segundo turno. O Merval Pereira é explícito nesse sentido aqui, né, quando ele vai falar aqui no Globo, que na sua coluna do Globo, que ele diz aqui, Lula faz movimentos sutis, mais sutis, não encampa a campanha que quer culpar eleitores não bolsonaristas de Ciro Tebet por uma improvável vitória de Bolsonaro. Ser contra Lula hoje é ser bolsonarista, dizem esses incautos políticos que não enxergam um palmo diante do nariz. Lula sabe que precisará desses eleitores num eventual segundo turno e também para governar. Enfrentará uma máquina radicalizada e, se quer ser o presidente da pacificação, não pode brigar hoje com os aliados de amanhã. Uma coisa é você ter aliados. Aqui ele não está falando em nome do povo, está falando em nome do grupo que ele representa, né, o Grupo Globo. E na outra parte aqui, antes ele diz assim, a tentativa de criar uma candidatura do campo do centro democrático, nem aspas ele põe, né? É exatamente a ditadura do centro democrático, está se concretizando à medida que as necessidades da campanha se impõem à máquina petista. Ou seja, a tentativa de criar uma candidatura do campo do centro democrático está se concretizando à medida que as necessidades da campanha se impõem à máquina petista. Então é preciso ter uma forte candidatura do centro, ou pelo menos a ideia do tal do centro democrático, a ditadura do centro democrático, para fazer de Lula refém. Prossegue ele. A escolha de Geraldo Alckmin para a vice-presidente foi imposta ao partido por Lula. Ele sabe mais que ninguém torear suas alas mais radicais, que chegaram a exigir uma campanha em moldes mais agressivos e ainda tentam fazer com que o voto útil leve Lula a vencer no primeiro turno. Ou seja, nada de voto útil no Lula. Mais ou menos assim, né? Eles querem impedir que o Lula seja petista, querem impedir que o Lula seja de esquerda, querem dar um golpe no Lula, né? Isso eu acho que é uma questão grave que muita gente aí ignora. Praticamente não há debate sobre essas questões, o que significa exatamente esses movimentos aí da direita. A direita é autoritária, ditadora, né? A gente sabe. A lógica da direita, de ser de direita, é ser autoritária, né? Não tem assim democracia para o povo, respeitar as ideias do povo, né? Respeitar o debate aberto, franco, sobre o que é democracia, progresso social, né, representação política, governar a república, coisa pública e assim por diante. Isso não passa pelo dicionário deles, pelas práticas deles. É evidente que isso tudo está concentrado na extrema-direita hoje, que se junta nesse aspecto de agredir a democracia, e o povo se junta ao tal do centro democrático. É isso, muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, até a próxima.